pessoal, vamos só ter aí um pouquinho de atenção com relação ao que o médico anda fazendo no consultório, porque a gente vai linkar com tratamentos. Essa apresentação tem formulário também, tá? E eu quero, a partir das próximas semanas, todo mundo que perdeu as lives dos assuntos passados, fazer uma campanha de acesso aos formulários. Então, o pessoal quer saber como faz a formulação, quer receber o material, vocês vão receber, vão ter acesso no nosso site desses projetos, tá? Falaremos aqui da fisiologia dos fatores, práticas dermatológicas que envolvem fator, biotecnologia dos fatores, espectros da dermatologia e formulário. Tentaremos, gente, falar em 1 hora, né? Eu tenho 11 horas aí, um treinamento com a Croda, para não chegar atrasada, não fazer feio, eu quero aí otimizar bastante aqui a nossa apresentação. Pessoal, então, o fator de crescimento são produzidos no nosso tecido, fazem parte do sistema de comunicação celular, tem receptor apropriado para isso e ao se ligar, eles vão estimular uma divisão celular, isso é importantíssimo quando a gente fala de reparo de lesões e regeneração. Eles vão desempenhar eutrofia, ou seja, estímulo da produção de matriz extracelular, colágeno hialurônico, GAGs. Então, é onde a gente vê aqui, né, que após a ligação você tem as substâncias mensageiras decodificando este sinal e vão estimular lá no núcleo o quê? Essas 3 funções principalmente, entre elas regulação gênica para síntese proteica, né? Agora, tem uma função importante dos fatores que é a sobrevivência, tá? A sobrevivência é justamente a prevenção da morte celular, da apoptose. Isso é importantíssimo quando a gente fala de reversão de atrofia, quando a gente fala de, no caso, diminuição de alopécia, porque tanto alopecia, atrofia, perda de matriz extracelular, perda de colágeno, tudo isso, gente, é apoptose, tá? Eu tenho envelhecimento celular, eu passo a ter uma perda e uma redução do ritmo de síntese proteica, e aí a gente começa a ver os problemas acontecendo na pele. E fator de crescimento é proteína também, né? A gente passa, então, a produzir menos fator de crescimento quando nós estamos, então, envelhecendo, né? Vou tentar aqui fazer um negócio. Não sei se o pessoal... Ah, Nilson já está filmando. Que bom, Nilson. Muito bom ter você aí na ativa no grupo. Pessoal, fator de crescimento, ao se ligar no receptor, a resposta é muito rápida, tá? Muitos peptídeos, muitos ativos, eles têm a finalidade de se ligar a receptor e aumentar a expressão gênica da célula na síntese de proteínas. Não necessariamente aumentar a expressão gênica significa efetivamente, produzir a proteína, tá? Então, muitos produtos que vocês recebem, aumentou a expressão gênica do colágeno, aumentou a expressão gênica de ácido hialurônico. Isso não necessariamente quer dizer aumento da proteína e fixação da proteína, porque, gente, isso acontece no núcleo. Agora, até realmente essa proteína, olha lá, ser formada, ser armazenada, ser liberada e ser fixada, eu tenho uma verdadeira... um verdadeiro trajeto, né? Um abismo, muita coisa ainda precisa acontecer, né? E o fator de crescimento, por ser nosso, não ser nada estranho, é uma molécula que se liga, rapidamente é interpretada, isso não é estranho, isso aumenta a expressão gênica para uma série de coisas, aquilo que eu já mostrei para vocês, especialmente proteínas são formadas e rapidamente liberadas, tá? E o que é mais interessante da gente falar é que mesmo num cenário de hipóxia, fragilidade vascular, envelhecimento, né? Cenários de inflamação importante nesse tecido e que não necessariamente está induzindo reparo, os fatores de crescimento funcionam. Funciona porque é nosso, não é nada estranho. Acontece da gente ter a cascata de fator, mais de um tipo de fator de crescimento envolvido num processo de reparo, de regeneração, e é isso aqui, que a dermatologia regenerativa está estudando, está prestando cada vez mais atenção. E como vocês sabem, o dermatologista quer
fazer união de técnicas. O que eu faço em consultório, eu quero prescrever. O que eu faço em consultório, eu quero um medicamento para o home care. E aqui o farmacêutico tem que estar ciente desses termos, dessas técnicas e o que pode oferecer. Então, dentro da prática dermatológica que envolve fator de crescimento, eu tenho tudo isso aqui para apresentar para vocês, tá? Então, desde o PRP ainda é polêmico, o plasma rico em fibrina ainda é polêmico. Lá no INCAS tinha empresas vendendo sistemas fechados que ocupam nem 50 centímetros de bancada. A Anvisa reconhece como uma técnica permitida para ser realizada, diferente dessa imagem aqui, ó, que eu mostro para vocês, isso está totalmente aberto, mas na síntese é exatamente isso que o PRP quer dizer. Plasma rico em fibrina, ele já envolve outras etapas, é uma solução muito mais concentrada, muito mais padronizada, e o plasma rico em fibrina está sendo muito utilizada por outras especialidades médicas. Dura mais tempo na pele, a resposta é muito mais duradoura do que o PRP, tá? Então veja como a gente está tendo evolução neste assunto. A plaqueta é o centro das atenções, porque dentro dela eu tenho uma bolsinha, um compartimento de fatores de crescimento. Não somente isso, né? Eu tenho outras substâncias também que são muito importantes quando a gente fala de regeneração. E a dificuldade dessa técnica é ter um bom concentrado, é ter uma boa padronização neste caso. E é difícil depender de padronização, porque como eu estou falando de plaqueta do paciente, uma mulher que menstrua, um paciente que teve uma infecção prestes a fazer o procedimento, a gente sabe que vai ter alteração desse material biológico, né? E outra limitação que eu vejo para essa técnica aqui é que eu não consigo separar o fator de crescimento que eu quero para o procedimento. Isso é um caldo, tá tudo misturado, né? Então, se eu estou falando de alopecia, eu não tenho como separar o fator de crescimento de interesse, tá? Então, fica aí aberta uma discussão, é uma fonte biológica de fator de crescimento muito promissora e está chegando equipamento no Brasil. Chegando equipamento, vocês sabem, automaticamente eu tenho o produto também, eles vão precisar, tá? Outra fonte biológica que nós temos é o microagulhamento. Microagulhamento, ó, independente de investir ou não em plataforma, em equipamentos, é algo muito simples. Hoje até esteticista faz aí o microagulhamento, é muito promissor. Promissor por quê? Porque nós temos algo muito acessível, algo muito fácil, né, de se conseguir. Hoje você tem ou roller, ou stamp, ou você tem aí equipamentos, né, bem bacanas que emitem ou não radiofrequência nessas agulhas e por aí vai. É uma fonte biológica também, porque pela injúria eu tenho o sangue chegando rico em plaquetas nessas regiões, estimulando. São os procedimentos mais realizados, por exemplo, para alopécia. O laser de baixa potência, né? Tudo isso, gente, é importante a gente entender, porque às vezes o médico fala, eu não uso fator de crescimento, mas na técnica dele envolve fator de crescimento. Isso é muito importante a gente colocar, doutor, desde um laser de baixa potência que você faz, prescrevendo um boné, prescrevendo uma tiara ou fazendo aqui no consultório, é uma fonte biofísica de fator de crescimento, estimula a pele, o couro cabeludo a produzir o fator de crescimento, né? E aí, ó, outro paper falando do fator de crescimento, aqui no caso TGF-beta, e esse é um trabalho muito interessante porque ele pega algumas técnicas não invasivas e eles querem justamente quantificar TGF-beta antes, durante e após 3 meses do procedimento. Laser não ablativo, luz intensa pulsada, mesoterapia, né, laser de baixa potência. Então, nós vemos aí que a preocupação nessa publicação é justamente elevar TGF-beta, e TGF-beta como marcador essencial para o sucesso do procedimento. E aí eles mostram através de biópsias, né, o que teve aí melhor estímulo de matriz extracelular, e eles atribuem graças ao aumento de TGF-beta. E TGF-beta, gente, a gente já tem isolado, quantificado numa nanopartícula que a gente pode aplicar na pele em diferentes tratamentos, tá? Olha alguns medicamentos
que são precursores de fatores de crescimento. O mecanismo de ação do minoxidil, por exemplo, envolve VEGF. Então, aumentar VEGF, e veja que aqui, ó, 2 dosagens diferentes de minoxidil, estimula a liberação de VEGF. É um precursor, são precursores farmacológicos de fatores de crescimento. Agora, não é só minoxidil, ácido retinóico também é, vitamina C, E e ferúlico também é, aumenta BFGF, e eu também tenho, ó, a famosa niacinamida, aumentando o EGF. Vejam como isso é importante, até na nossa colocação, até na hora da gente promover aí protocolos de tratamento envolvendo medicação clássica. Fator de crescimento faz parte desses tratamentos. Quero atualizar vocês com relação à tecnologia Nanofactor. O processo é biotecnológico, da mesma forma que a gente faz vacinas, nós fazemos ácido hialurônico, nós produzimos as enzimas. Não se patenteia fator de crescimento, a gente não tem patente nisso, mas a gente tem patente no revestimento. O revestimento é a razão do sucesso para o tratamento com fator de crescimento aqui. Porque vocês já sabem, já temos aí produtos no mercado que são fatores de crescimento, mas que tem que pôr na geladeira. Depende de um veículo especial, porque se você não comprar este veículo, o fator de crescimento não funciona, né? Outros fatores de crescimento têm um revestimento que depende de um sistema para ter estabilidade. Então, vejam, por mais que a gente não patenteie fator de crescimento, o revestimento determina o sucesso do tratamento. Estamos há 12 anos com a Caregem no Brasil, divulgando a tecnologia Nanofactor. É uma tecnologia extremamente estável, segura. Temos testes com marcador mostrando onde isso chega. Importante enfatizar o tamanho da partícula. A partícula não pode ser inferior a 110 nanômetros, tá? Toda nanotecnologia, pessoal, tiver um médico aqui assistindo, tome cuidado com a nanotecnologia. A nanotecnologia hoje popularizou, até tinta hoje é nanotecnológica, né? Agora, quando a gente fala de segurança, né, no caso, maior tolerância para com tratamento, o tamanho da partícula é muito importante, tá? Eu estou falando de 140 nanômetros, a média do tamanho da nossa partícula. Por quê? Eu quero que isso fique na pele e nos anexos de pele. Eu não quero que isso vá para a corrente sanguínea, tá? Então, partículas inferior a 110 nanômetros, você corre o risco de perder isso para a corrente sanguínea, perder o tratamento e gerar alergia, né? Porque a gente nunca sabe como uma proteína dessa é reconhecida pelo plexo vascular, tá? Os fatores de crescimento da Caregem, convido vocês a acessarem o site. A Farm Special nunca escondeu quem é o parceiro, da onde vem a matéria-prima. Essa rastreabilidade é muito importante para vocês mostrarem para o médico. A farmácia às vezes não tem o hábito de mostrar da onde vem a matéria-prima. Acho que é um exercício muito importante. Ó, doutor, isso daqui vem da Caregem, entra no site, é uma empresa que participa muito dos congressos dermatológicos, eles estão no INCAS, eles estão no Congresso Mundial de Dermatologia, né? Então é uma empresa muito conhecida enquanto novas tecnologias, é uma empresa muito à frente a seu tempo no desenvolvimento de tratamentos, tá? Aqui, ó, é uma ficha técnica dos nossos peptídeos, dos nossos fatores de crescimento, proteína mãe que derivam outros produtos, né? Dividimos ainda entre cicatrização, cosmiatria e tricologia. Em verde, cicatrização, então nós temos EGF, muito citado na literatura, olha lá, tamanho de partícula 140 nanômetros, 3 ppm de concentração, tá? Dosagem de uso que a gente recomenda de 0,5% a 3%. Lembrando que quando a gente faz associação, eu não preciso usar altas dosagens. O segredo é imitar o fisiológico, ou seja, imitar a cascata. E a farmácia de manipulação é o aliado do médico para fazer a cascata, tá? Para fazer a dermatologia regenerativa. Então, eu dependo de mais de um tipo de fator de crescimento na formulação para, de fato, imitar o fisiológico, tá? Tricologia, ó, em laranja, geralmente são fatores de crescimento que fazem
Angiogênese, vasodilatação, tá? E são fatores de crescimento, ó, importantes nessa parte de alopécia. Não usamos geralmente esses produtos em pele, a não ser que seja úlcera diabética, úlcera varicosa, porque eu preciso sim estimular a cicatrização por plexo vascular. Queimaduras também, né? Muito bacana. Vamos dar continuidade? Isso daqui é importante lembrar, tem farmacêuticos que ainda não entendem essa parte. Eu tenho 3 gerações já de fator de crescimento. A primeira geração, todos aqueles que eu já mostrei para vocês, 3 ppm de concentração, mas eu tenho também a segunda geração, que a Caregen isola uma porção, concentra, e dessa forma eu tenho uma proteína focada, uma proteína direcionada para alguma atividade dessa proteína mãe. Então, por exemplo, do TGF-beta, a gente isola o TGP2 peptídeo. A gente tem potencializado do TGF-beta atividade clareadora, atividade de produção de matriz extracelular e de quebra na tricologia expulso pelo. Ele é muito indicado para hirsutismo, para foliculite, etc. Porque TGF-beta não é indicado para cabelo no crescimento de novos fios, tá? E a terceira geração, tecnologia híbrida, porque eu associo um peptídeo a um fármaco. Isso é muito moderno, tecnologia híbrida de moléculas, isso tem envolvido o fator de crescimento também, tá? Dentro de cicatrização, cosmiatria e tricologia, é o que nós chamamos de espectros da dermatologia regenerativa. Então, muitos médicos na área de dermatologia se dedicam bastante à cicatrização psoríase, cosmiatria, ou até mesmo aqueles que têm se dedicado bastante à tricologia, nexos de pele, tá? Dentro de cicatrização, olha que bacana essa imagem, tá? Desde a injúria até a remodelação total, gente, isso daqui pode durar dias, semanas ou meses. Tudo vai depender do paciente, tudo vai depender da natureza da injúria, tudo vai depender da resposta deste tecido. O que a gente tem com os fatores de crescimento? Eu consigo acelerar este processo, por quê? Porque eu já tenho essas substâncias isoladas. Dessa forma, entendendo isso aqui é um âmbito muito importante da gente entender o que cada um faz, até para a gente imitar uma cascata, eu consigo desenvolver tratamentos. Tratamentos para a cicatrização de ferimentos complexos, como esses que eu estou mostrando para vocês, né? De natureza venosa, arterial, ou até mesmo uma decorrência da diabetes. A gente sabe que a gente tem um problema sério em termos de matriz extracelular, glicação, fragilidade de vasos também. Olha lá, úlcera de pressão, que o paciente fica por muito tempo sentado ou deitado. Ou na dermatologia também, os médicos fazem muita cirurgia dermatológica e querem evitar cicatrizes hipertróficas, né? Então, desde a lesão até a reconstrução cutânea total, eu tenho uma recuperação acelerada, tá? Então, quando eu associo mais de um tipo de fator de crescimento, eu tenho resultados rápidos, significativos, porque eu imito o fisiológico, tá? Então, dentro dos fatores de crescimento aqui para a cicatrização, eu tenho EGF, muito usado para principalmente diminuir pigmentação, favorece turnover e ele substitui rapidamente tecido lesionado. Fibroblástico básico, TGF-beta, como mostra aquela imagem, TGF-beta está desde o início. BFGF ajuda muito na parte vascular. E BFGF, gente, é indispensável em queimaduras. Os estudos, somente japoneses, chineses, usam muito BFGF em queimadura profunda, tá? Olha o IGF, o grande coringa, né? Coringa porque a gente usa nas 3 áreas, tanto cicatrização, cosmiatria, como também cabelos, tá? Esse aqui é o grande IGF, até porque nós estamos envelhecendo, temos menos IGF circulante, porque IGF é metabólito do GH. Eu tenho menos GH sendo produzido, né? Porque nós estamos envelhecendo. E dessa forma eu tenho menos IGF. O que nós temos, então, de mais fatores de crescimento para cicatrização? VEGF, a gente usa muito em cabelo, mas na úlcera varicosa, pele diabética, ele é muito citado na literatura, tá? Olha o IDP2 peptídeo, o que ele é? Ele é o suprassumo do IGF.
IGF que já é muito bom, muito coringa na parte de cicatrização, ainda mais pé diabético, úlceras grandes, enxertos. O IDP2 peptídeo, ele tem então concentrada essa propriedade do IGF. E quem quer estudar, quem quer desenvolver alguma coisa na área de psoríase, nós temos já um peptídeo de interleucina 4, interleucina 10, um desenvolvimento nanotecnológico para ajudar os médicos na psoríase, na dermatite atópica, tá? Alguns estudos que eu gosto de mostrar, coelhos diabéticos, ó, tiveram o mesmo tipo de lesão, a mesma ferramenta, né, o mesmo diâmetro, só que um usou placebo e o outro usou VEGF. A gente já vê aqui depois de 12 dias a diferença e no histológico também a gente vê a diferença, tá? Temos aí uma casca formada e pouca matriz, né, no placebo. Placebo também é creme. Agora, no VEGF, ó, eu não tenho somente um tampão de queratina. Eu tenho aqui, ó, tecido epitelial, matriz extracelular formada, né? Veja como é muito importante aí na pele diabética, né, principalmente estimular a regeneração de maneira biocompatível. Ó, esse estudo aqui lesões de radioterapia e enxertos de grandes extensões. Esse é um estudo muito legal porque ó, envolve o paciente fazendo radioterapia, ou seja, já é um tratamento para câncer, né? Envolve um paciente que fez um enxerto grande, de grande extensão, e o que é legal é que fizeram biópsia dessas regiões aqui, ó. Então, da onde foi cicatrizado, né, da onde foi estimulado esse novo tecido, eles quiseram investigar. O que se formou nessa região? Foi fibrina? Foi fibrose, né? É um tecido maduro, é um tecido com colágeno de qualidade? E aí, justamente essa conclusão. Eu tenho plexo vascular importante, tá? Quando você quer uma cicatrização bem-sucedida, eu preciso ter vasos sanguíneos, tá? Esse é o grande dilema de quem é queimado. Queimadura de segundo grau, dificilmente você retoma plexo vascular nessa pele. Por isso que você tem queloide, por isso que a gente tem cicatriz hipertrófica no paciente queimado, tá? Então, ter um plexo vascular formado, qualidade de matriz extracelular, fibroblastos maduros, é indício de que o tecido formado é o mais próximo possível do tecido original. E isso é o que a gente quer na dermatologia regenerativa. Olha que bacana que nós temos aqui. Pós-cirúrgico, comparado, ó, antes e depois. Vejam aqui, gente, placebo utilizado. Placebo também é creme, está hidratando, tem óleos e tudo mais. Agora, olha a diferença do tratado 15 dias com fator de crescimento, tá? Fantástico. Eu tenho pontos hemorrágicos dos dois lados, ó lá, né? A gente tem a mesma situação muito parecida dos dois lados. Ó, pé diabético, o que muda muitas vezes é a formulação, o tipo de lesão. Vejam, pacientes muito idosos, né? Pele muito fina, isso aqui, gente, é apoptose para todos os lados. O tecido vai morrendo aos poucos, né? E fator de crescimento, mesmo nesse cenário, ó, ele funcionou. Aqui, gente, a gente não quer, de maneira alguma, substituir terapia clássica. Aqui, ó, vai usar fator de crescimento, mas no outro curativo, usa papaína. Vai usar a meia compressora? Sem dúvida alguma. Então, não é para substituir nenhuma terapia clássica. A gente quer unir forças, né? Um paciente aqui, ó, região de fralda, então é muito comum ter infecção, né? Por enterobactérias, principalmente. Então, eu posso associar antibióticos? Não só pode, como deve. Então aqui ó, a gente mostra que os fatores de crescimento são aliados sim à terapia clássica para agilizar o quanto antes a alta deste paciente. Não dá para a gente só falar de cicatrização, né? Eu tenho que acelerar. Esse formulário aqui, ó, a partir da semana que vem, segue nas redes sociais da Farm Special, que a gente vai ter então aí essas formulações disponíveis para vocês. Mas a gente tem falado bastante do creme spray de Volarest, ele ajuda bastante na aplicação da formulação, porque eu estou falando de úlceras, estou falando de queimaduras, de ferimentos de grandes extensões. Gente, não dá para passar dedo, não dá para fazer massagem, né? São regiões muito sensíveis. Então, o veículo da Croda, o creme spray com Volarest, muito interessante quando a gente fala de desenvolvimentos de produtos para cicatrização saudável.
Sara, pode utilizar já na sutura, lá na cirurgia, nos primeiros dias? Sem dúvida alguma, pessoal. Não vai esperar primeiro formar o cordão da cicatriz para depois usar fator de crescimento. Lá na sutura, no curativo, após lavagem, eu já posso usar fator de crescimento. Olha que legal. Nanomelaleuca com aloe vera. Tá vendo? A gente está unindo o clássico aos fatores de crescimento. O médico gosta disso, tá? A gente pode usar óleo de girassol também. Óleo de girassol muito usado pelos hospitais, tá? Então, a gente pode utilizar, sim, formulações já conhecidas. Pessoal, dentro da cosmiatria, é uma das áreas que tem despertado maior interesse para a dermatologia regenerativa. Você sabe que aqui é onde desperta muita vontade por parte do paciente, as pessoas estão envelhecendo, querem envelhecer bem, ter a sua autoestima, né? Só que são técnicas cada vez mais, né, aí que desenvolvem uma inflamação. A gente tem que ter um monitoramento dessa inflamação para a gente não ter uma complicação. E o fator de crescimento, por fazer parte deste processo inflamatório, ele vai nos ajudar bastante na recuperação, na agilidade da formação de uma nova pele, né? E da mesma forma, quando a gente faz associação, a combinação de fatores, eu estou imitando o fisiológico. O que a gente tem de fator de crescimento para a cosmiatria? EGF é amplamente citado na literatura. Eu andei fazendo aí uma pesquisa de novos trabalhos científicos, nós tivemos grande quantidade de publicações de 2017 para cá, tá? Eu acho que por conta de muito microagulhamento, stamp, evolução nessa parte, né, de microagulhamento, teve muitos papers voltados para a parte de cosmiatria. Depois procure a gente para receber esses estudos zipados, tá? E o EGF, gente, é unanimidade. Está em todas as formulações importadas nesses produtos desenvolvidos para regeneração tecidual, para diminuir complicações do procedimento, olha lá, acelerar turnover e diminuir pigmentação da pele em decorrência de processos inflamatórios. EGF e TGF-beta, os dois juntos, tá? Até porque TGF-beta, lembra lá que eu mostrei para vocês, desde o primeiro sinalzinho de inflamação, TGF-beta já está presente, tá? Ele é o grande aliado do dermatologista quando se quer colágeno de qualidade, matriz extracelular de qualidade, tá? IGF, o nosso grande aliado quando nós estamos envelhecendo, pele menopausada, menor produção de GH, paciente idoso, né? Pessoas aí mais 60 anos, ó, o médico tem que pensar no IGF. Sem IGF, pele e anexos sofrem, né? E os peptídeos, ó, TGP2 peptídeo é a fração do TGF-beta. Se TGF-beta, gente, já era muito bom, que dirá o TGP2 peptídeo. Por isso que ele é muito usado nos procedimentos de laser, até para diminuir bastante a pigmentação pós-inflamatória. Ele também, aqui no caso, no pigmerim, complexado de ácido ferúlico. No pigmerim, gente, muito usado no microagulhamento, tá? Porque esse ácido ferúlico aqui, ó, ajuda a gente a reduzir o risco de hipercromias decorrentes à hemosiderose, tá? E o lipoxim, para quem quiser tratar corporal, a parte de gordura localizada, temos um peptídeo de fator de crescimento para essa área também. Eu adoro esse estudo, porque ele compara com placebo. Placebo também é creme, também tem hidratante, né? E são lesões de CO2. E foi usado, ó, EGF 4%, só ele. Não foi feita uma cascata, foi usado só ele em altas concentrações, tá? Gente, dá uma olhada na diferença de resposta na remodelação e na constituição do tecido saudável, tá? Vemos aqui, ó, que já, né, 9º dia, possivelmente, aqui, ó, tem o restabelecimento total dessa pele. 12º dia, isso aqui ainda está aberto. E, ó, possivelmente, essa pele aqui, ó, já está desenvolvendo uma hipercromia. Estão vendo como é importante utilizar aquilo que naturalmente está presente na pele? Olha no microagulhamento aqui, ó, né? Cicatriz de acne, aqui a gente tem fibrose, né? Em grande profundidade, inclusive. Por isso que as agulhas ajudam bastante a soltar esse tecido e trazer para essa região, pontualmente, plaquetas que vão ajudar na recuperação desse tecido. E aqui, ó, elas foram muito felizes na associação, porque elas usaram o EGF
IGF, TGF-beta, 1% de cada, numa máscara oclusiva após microagulhamento. Estudos publicados, muito bacanas, tá? Isso aqui, ó, são todos cosméticos já liberados, são imagens de estudos que eu consegui nesses últimos dias, fazendo esse projeto da dermatologia regenerativa. Só o uso de cosmético, ó, pessoas muito brancas, né? Tem uma rapidez na hora de falar de atrofia, de envelhecimento, né, por conta de menos melanina. Olha esse homem aqui, cicatriz de acne, região, gente, que eu já tenho pouco colágeno, tá? Então, região de têmporas é uma região totalmente diferente de uma região, por exemplo, de face, tá? Então, região de têmporas e testa é uma região muito difícil da gente restabelecer colágeno de qualidade. A gente vê que aqui foi o combinado. Microagulhamento e EGF alto. Olha aqui só cosmético, a mulher usou aí, ó, 6 meses, um estudo longo, né? A gente vê aí melhora da qualidade de pele. Olha lá, associação de técnicas, novamente, a gente vê, ó, têmporas muito mais difícil, né, da gente ter a recuperação, ó, face, porque a gente já tem maior quantidade de colágeno, né? Acaba tendo uma resposta até melhor. Olha o melasma, gente, quando a gente tem nanotecnologia. Eu bato nessa tecla, vai tratar melasma, tem que ter produto nanotecnológico, porque o melasma, dificilmente você tem somente um cenário superficial. Você tem mancha profunda, você tem mancha dérmica, mancha que está ali na junção derme-epiderme, né? E ali a gente também precisa trabalhar e a nanotecnologia nos ajuda. Então, o TGP2 peptídeo é do transformador, é um peptídeo do nosso fator de crescimento e é nanotecnológico. Por isso que a gente tem uma resposta uniforme, um delivery de qualidade aqui, né? E o Fotodano também, associação com produtos já conhecidos. Esse formulário, pessoal, ó, não se esqueçam, acompanhem na nossas redes sociais, estaremos divulgando ativamente nos próximos dias os formulários para vocês terem acesso. Consultoria geralmente vende, né, formulação. A Farm Special disponibiliza para vocês, tá? Então, ó, cola e pescoço, porque a gente não tem muita gordura nessas regiões, é importante a gente fazer formulações balanceadas. Não gosto de muitos ativos numa formulação, no máximo 4, de preferência 3. Eu acho muito melhor a gente ter uma associação estratégica de produtos do que tudo numa fórmula só. Acho que o risco de uma alergia, o risco de uma incompatibilidade é muito grande. Olha pálpebras, porque o pessoal tem feito muito jato de plasma. Ó, interessante aí da gente associar fatores, né? Tratamento de acne, pessoal, importante também, quando a gente fala, né, dando uma olhadinha no relógio, quando a gente fala de normalização de secreção sebácea, e TGF-beta, muitos trabalhos falando da resposta do TGF-beta em termos de regulação da síntese de sebo pelos sebócitos, tá? TGF-beta é um sinalizador que regula a hiperplasia e hipertrofia de sebócitos. Consequentemente, eu tenho menor produção de sebo, tá? Então, muito legal citar TGF-beta na acne. Muita gente quer fazer algum microagulhamento focado para isso. TGF-beta é um grande aliado. E, ó, nanomelaleuca, Evermat, bem bacana da gente colocar também, tá? Quem vai fazer CO2, ó, época de inverno agora, uma película de alívio, isso aqui já é um desenvolvimento farmacológico, tá? Farmacotécnico, perdão. É uma película sem água, sem emulsionante, eu ensino vocês a fazerem essa forma. Ela ajuda a ocluir a pele, não ter contato com oxigênio, e ela ajuda também a remoção da crosta. Então, a gente tem com isso uma descamação uniforme. E eu diminuo a sensação de dor do paciente, porque isso se deve ao contato com o oxigênio, né? Vamos falar de tricologia? Cabelo, a gente tem uma grande demanda de fator de crescimento por conta dos fatores de crescimento acelerarem o metabolismo aí do nosso couro cabeludo, do ritmo de crescimento de novos fios. E isso não é difícil da gente entender. Eles participam ativamente do ciclo capilar. Agora, prestem atenção,
eu tenho cabelo através de fator de crescimento. Agora, eu também perco cabelo através de fator de crescimento, né? Isso está intimamente relacionado com o ciclo capilar. Então, por isso que a gente tem que estudar bastante qual fator de crescimento utilizar em cabelos. E são esses aqui, tá? Então, quando a gente quer cabelo, eu tenho que estimular plexo vascular, eu tenho que fazer vasodilatação, eu tenho que aumentar proteínas de ancoragem, eu tenho que estimular mitose, crescimento, divisão celular, IGF faz isso muito bem, diminuir a apoptose, IGF faz isso muito bem também, né? Então, são todos aqueles fatores de crescimento, ó, BFGF, AFGF, VEGF, que atuam ativamente na parte microcirculatória, tá? E sem se esquecer do peptídeo, né? Copper peptídeo é o anti-5-alfa-redutase. Eu não posso me esquecer deste produto para diminuir a DHT local. E Proherin. Proherin é o nosso peptídeo ativo do IGF. Esse IGF já era muito bom em termos de mitose e crescimento de cabelos. Proherin terá essa propriedade maximizada, tá? E agora, se você quer perder cabelo, eu quero a atrofia, eu vou usar TGF-beta. Tá vendo como o TGF-beta é queridinho? Lá na cicatrização, lá na cosmiatria. Aqui ele perde pelo, tá, pessoal? Agora é aliado do médico também, porque eu posso usar isso daqui no hirsutismo. Muitas mulheres têm hirsutismo por causa de minoxidil oral. Então, o TGF-beta é um aliado do médico para já usar como profilático. Quem estiver fazendo minoxidil oral, sugere para o médico um profilático com TGF-beta, TGP2 peptídeo, tá? Olha o TGP2 peptídeo aqui, usado inclusive para o clareamento de manchas decorrentes do laser, se por um acaso o paciente estiver fazendo laser, tá? Ele é o peptídeo de quem? Do TGF-beta, por isso que ele está aqui, tá? Muito bacana, TGP2 é muito coringa por conta disso, né? Olha os trabalhos científicos aí, ó, a família fibroblástica, são vários, né? São vários fatores de crescimento da família fibroblástica. Nós temos esses dois, FGF1, FGF2, que é o A e o B FGF, tá? A gente tem aí uma aceleração do crescimento de fios com profundidade, com matriz extracelular, ancoragem importante. E vemos, olha, um paper sobre VEGF mostrando 2 fios anágenos, só que, ó, a diferença é gritante em termos de morfologia, né? Eu tenho muito mais proteínas de ancoragem nestes fios aqui, e eu tenho, ó, muito mais melanina também, né? Espessura, melanina, proteína de ancoragem. Isso aqui é essencial quando a gente está falando de crescimento, de desenvolvimento. O cabelo que cresce e permanece. O fator de crescimento ajuda nisso. E, ó, não vamos esperar o cabelo cair para usar fator, tá? Quando você já percebe que o cabelo está afinando, ele vai ficando fino, vai ficando ralo, em termos de espessura unitária realmente, né? Não somente ali, né, no volume do cabelo amarrado, mas você está vendo que o fio está muito fino, é hora de entrar fator de crescimento, antes que isso atrofie de vez, tá? Olha lá que bacana quando a gente tem tratamentos combinados com o cabelo, e geralmente é, né? Porque o paciente perdendo o cabelo, ele tem um desespero muito grande, isso não é só homem não, mulher também. Então, a combinação de técnicas, uso isolado de fator ou combinação de técnicas. Olha que bacana como ficou esse homem, né? Esse homem aqui, gente, ele rejuvenesceu aí uns 5 anos, né? Ou mais. Olha aqui que bacana, né? O paciente bonitinho durante 6 meses, fazendo tratamento, usando a formulação. Tem resposta, sim, né? Bem bacana. São associações que nós sugerimos, que tem inclusive produtos importados, né, à base dessas composições, bem legal para vocês depois dar uma olhada. Olha um formulário médico aqui, estamos trabalhando bastante essa parte de formulário, desenvolvendo formulações para cada tipo de necessidade. É a feminina difusa, ó, associando melatonina, bem bacana. A alopecia androgenética, aquela que já tem uma oleosidade excessiva, a gente sabe que a oleosidade aumenta quando a gente tem uma resposta da enzima DHT, da 5-alfa-redutase, então a gente precisa controlar isso. Ó, quem quiser fazer o microagulhamento, eu tenho essa indicação, né? Aplicar antes ou após o microagulhamento. Tem muita gente usando no cabelo antes, molhando bastante o cabelo,
e vem com microagulhamento, porque atribuem o fato de você ter, no caso, o canalículo cheio de sangue, um empecilho para o fator de crescimento permear. Eu já não acho dessa forma, tá? O fator de crescimento, lembrando, para o sucesso do tratamento, tem um revestimento muito inteligente. Então, independente de estar ferido ou não este couro cabeludo, o fator de crescimento permeia, tá? Mas acho que é muito bacana a misturinha do sangue, o fator de crescimento biotecnológico é fantástico, tá? Eflúvio telógeno, olha lá, desnutrição, acontece muito, né? Por amamentação, muita gente pergunta, Sara, mulher amamentando, o que a gente pode utilizar? E vejam que nenhuma formulação está com minoxidil. Minoxidil, ó, o médico prescreve à parte, 120, 200 ml, o paciente suja bastante o cabelo à noite, ele dorme com aquilo no cabelo, o cabelo bem sujinho, não tem problema. Dia seguinte ele lava e usa fator de crescimento, tá? Então essa é a nossa sugestão. Usa uma formulação inteligente durante o dia, que tem uma cosmética agradável, não vai ficar com aparência de cabelo sujo. A gente sabe que para a mulher isso é um fator muito limitante para ela aderir a tônicos capilares. Usa minoxidil à noite, de manhã usa uma formulação como essa. Olha que bacana, eritema pós-química, recuperação do microbioma com ecodermine, né? Eu, se eu fosse vocês, fazia tudo pré-biótico. Hoje é bem bacana esse claim. Ecodermine não tem um custo elevado, vocês podem fazer 1% de ecodermine nas bases de vocês e ter um apelo prebiótico para as formulações de vocês. O minoxidil, um tônico capilar prebiótico, isso é diferencial para a farmácia de vocês, tá? Ó, psoríase de couro cabeludo, tratamento da crise, dermatite seborreica, cabelo, sobrancelha e barba. Não se esqueçam, porque a pessoa às vezes só trata o couro cabeludo, mas a sobrancelha e a barba também tem um fungo, né? Então a gente pode usar a Scalp, pode usar essa formulação nestas regiões também. Mais cabelos, menos grisalhos, onde a gente tem a associação de fatores de crescimento que aumentam aí a quantidade de melanina, bem bacana, né? Olha aí a foliculite que acontece em barba, virilha também, onde a gente quer reduzir o pelo, onde a gente quer perder o pelo. São fatores de crescimento que aceleram a fase catágena. E olha quem está ali também, Nanofactor EGF, tá? A gente não indica para crescimento de cabelos. EGF aqui, ó, também ajuda na parte de reparo desse tecido, né? Prevenção de hipercromias, ele é muito estratégico nisso, tá? Creme spray, gente, de novo aqui, ó, para facilitar a aplicação nas áreas tratadas, é viscoso, tá num frasquinho, mas que aciona numa válvula, sai um leque bonito, sai um leque aberto, bem bacana. Ó, o hirsutismo aí, ó, as mulheres tendo hirsutismo por conta do uso de minoxidil oral. A gente pode utilizar como prevenção ou tratamento. Pessoal, terminei. Nossa, faltando aí 10 minutos para as 11. Não sei se de repente vocês, Nilcinho, pode parar aí de